Bom, para resumir primeiro em partes. Primeira parte tem relação ao RNA e o DNA. O RNA, ele tem um par, ele não tem o seu par de alelo, ou seja, ele só tem um lado de alelos de informação. Já o DNA, ele tem as duas hélices, ele tem os dois lados, os dois alelos. Então, o DNA, ele é como se fosse uma escada completa e o RNA é uma escada dividida, uma escada incompleta. Então, a gente tem o ser humano, ele tem o ser humano que consegue transcender a dialética, transcender o bem e o mal, o positivo e o negativo, que tem o equilíbrio das polaridades, e tem o ser humano que não tem o equilíbrio das polaridades. Aí a gente entra na questão de RH. A gente tem o RH positivo e a gente tem o RH negativo. A gente entra na questão ocultista, a gente tem macro e micro. Então a gente tem o vírus e a gente tem a célula. A célula em si é um organismo que se divide, ele é um organismo equilibrado que se divide produzindo cópias de si mesmo. Então ele tem uma espécie de eternidade. Por que eternidade? Porque ele consegue se reproduzir sempre a partir do que? De si próprio. Ele consegue crescer e se reproduzir, produzindo dois. O vírus não, ele já precisa se acoplar à célula e se utilizar do material da célula para conseguir se reproduzir. Então, o vírus em si, ele não é um agente ruim. Por que ele não é um agente ruim? Porque o vírus, ele vai levar à célula um fator de transformação. Ele vai possibilitar com que a célula consiga se transformar. Porque se por um lado ela se reproduz indefinidamente, de forma eterna, ela precisa crescer para que ela possa se reproduzir. E para que ela cresça, ela precisa de transformação. Essa transformação vem de um agente diferente dela. Ela precisa de evolução. Porque não basta ser uma célula igual a outra. Porque se for sempre uma célula igual a outra, a gente volta para o campo mórfico. A gente volta para o campo zero de informação, que é onde tudo é igual, todo mundo é semelhante, que é onde é eterno. O vírus, ele vem como uma metade, ele vem com os dois lados, como uma célula dividida. Então a gente tem o mito do anjo caído. Então a gente tem o anjo intacto como uma célula, por exemplo. Uma célula que contém um DNA, uma célula saudável. Então quando esse anjo intacto cai, ele se fragmenta. Essa fragmentação tem a ver com a apoptose. Quando a célula se divide, se fragmenta. Se fragmenta produzindo mais vírus. Eu imagino que seja apoptose. Enfim, a célula se divide produzindo mais vírus. O vírus, ele é o quê? São os fragmentos da célula que são semelhantes ao anjo caído. O anjo que se divide, o anjo que se fragmenta e que cai. Ou seja, é o ser humano que vem de forma diferente. É um ser humano que é opositor. Ele é visto como um opositor, como aquilo que é diferente. Então o vírus vem para trazer a transformação da célula. Isso tem a ver com o fator RH negativo também. Por que fator RH negativo também? O nome RH vem do macaco rhesus. Foi feita a experiência do macaco rhesus. O sangue do macaco rhesus, ele foi implantado no corpo do coelho. Então a gente tem a hibridização. A hibridização é uma espécie, entre uma espécie e outra. A gente pega o sangue do macaco e joga no coelho, que é uma espécie diferente. E quando a gente joga o sangue do macaco no coelho, então ele pode produzir o fator RH, que é o fator anti-RH no caso, né? Se ele produz o fator anti-RH, ele é RH positivo. Que esse fator faz o quê? Ele vai impedir que o coelho incorpore as hemácias do macaco. Então vai ser o quê? Como um sistema imunológico combatendo um vírus, certo? Agora, se é um fator RH negativo, então ele não tem o anti-RH. Então o que acontece?
O RH negativo, ele vai receber o sangue de uma espécie diferente, porém ele não vai combater as hemácias, ele não vai combater esse sangue como algo diferente, ele vai conseguir incorporar em si. Ele vai incorporar esse sangue que vem de uma outra espécie. Isso tem relação também com a queda do anjo, que se mistura, que tem relações com a mulher, que na verdade as traduções precisam ser compreendidas, porque eu acredito que o nome correto é conhecer, que tem relação a conhecimento, que tem relação à união, a sintetização que produz conhecimento, que é o anjo vem, se mistura com o ser humano, e o ser humano que consegue incorporar, então, essa influência que vem de fora, que vem do vírus, que vem da espécie que é diferente, que aparentemente é do mal, mas na verdade vem como um agente de transformação, é um fator RH negativo. Então o fator RH negativo, ele é a mistura entre o sangue, a influência do humano com o anjo, que tem a ver o quê? Com a incorporação do vírus pela célula. O vírus ele vem para transformar o DNA. Se esse vírus ele é incorporado de uma forma desequilibrada, então a célula ela não consegue se alinhar por falta de harmonia. Então o vírus se transforma, se desencadeia numa doença, certo? A doença sim vai matar, mas não necessariamente. Então, se ele consegue incorporar de forma harmônica o vírus em seu DNA, então ele vai sofrer uma revolução em seu DNA. Essa revolução é a mutação. É a mutação do Nephilim. A mutação que ocorre com a incorporação harmônica do DNA, que tem relação lá no macro com os seres humanos. Com o ser humano que ainda está limitado numa percepção dialética, em que ele não consegue harmonizar opostos. Então ele está sempre ou na direita ou na esquerda. E aí quando ele consegue incorporar isso, ele consegue sintetizar os opostos, são os dois lados de si próprio, ele alcança a neutralidade. Essa neutralidade possibilita o quê? Com que ele consiga incorporar de forma harmônica a influência que vem de fora, a influência do anjo. A influência do anjo que cai, que vem trazer essa influência. Que tem relação também com a nossa Satya Yuga, a nossa Era de Ouro, em que nosso sistema solar entrou no feixe de fótons da galáxia, nessa concentração maior de fótons. Então a gente está recebendo a luz, a gente precisa se harmonizar, equilibrando os elementos, os 4 elementos, para conseguir incorporar essa luz cósmica, essa radiação cósmica, que está se manifestando na humanidade também através do vírus, do corona, para conseguir transmutar, para conseguir evoluir. Então o vírus em si, ele não é ruim, ele não é do mal, nada é do mal, ou do bem, porque bem e mal são percepções fragmentadas, que é quando o anjo cai. Isso tem relação também com o anjo que se transforma em Deus. Porque como que o anjo evolui para Deus? Anjo para Deus, anjo é unidade. Porém, o anjo ele precisa dos outros anjos, certo? Para que ele consiga se alimentar, assim como a célula. A célula precisa de várias células e manter esse fluxo para que ela consiga sobreviver. Agora, se ele desdobra o seu microcosmo, o anjo desdobrando o seu microcosmo, é o que ele está fazendo. Ele está caindo dentro de si próprio, ele está entrando nos mundos infernos, no mundo inferior, e ele está fragmentando a sua consciência em um universo, em um microcosmo. Esse universo vai ser ele próprio, no qual ele vai se fragmentar, se dividir como a célula, produzindo várias e várias coisas diferentes, várias perspectivas diferentes, para que essas perspectivas se transformem. E essa transformação que ocorre nesse microcosmo, que é a consciência do anjo que está no ser humano, em um universo onde tem seres humanos, ele vai pegar essa perspectiva invertida do microcosmo com a vida humana, com as vidas humanas, que é a roda de Sansara, e ele vai incorporar em si. Ele vai incorporar essa transformação da roda de Sansara em si. E aí ele se transforma em um Deus.
porque ele vai ter acesso tanto ao universo de infinitas possibilidades, que é a célula insaudável, quanto ao acesso ao vírus, que é o acesso ao agente transformador, que é o microcosmo, que é a parte infernos, quando o anjo entra dentro de si próprio, se fragmentando. A partir do equilíbrio das polaridades, a partir do conhecimento perfeito, conhecimento, harmonia entre os opostos. É o que permite o fluxo perfeito da energia, porque nós somos estrelas. Se nós somos estrelas, então nós precisamos absorver a luz e a gente precisa ruminar essa luz. Ruminar como? Essa estrela ela vai ter planetas que vão produzir vidas, que vão produzir experiências distintas, que vão se alimentar e vão se transformar produzindo uma luz diferente. Então uma estrela recebe uma luz de uma outra estrela para que ela transforme essa luz em uma cor diferente. É um agente Elohim, que vai receber uma frequência, por exemplo, do azul e vai transformar no verde. Então é uma frequência mudando para outra. É como um agente transformador, uma estrela que recebe a luz de outra estrela para transformar e emanar a mesma energia de uma forma diferente. É o que? É o agente ser humano recebendo o vírus e se infectando com o vírus, equilibrando a incorporação do vírus no DNA, transmutando a si próprio, revolucionando o próprio DNA, produzindo a defesa para esse vírus, produzindo então a evolução, que aí a partir daí ele vai transmitir para os outros indivíduos essa evolução. Enquanto aqueles organismos que não conseguem equilibrar, eles são o quê? São as células que vão ser destruídas. As células que vão ser destruídas pelo vírus. E vai ter aquele organismo que vai conseguir se equilibrar, que vão ser as células que não vão ser destruídas pelo vírus. Eles vão se incorporar, mas porém ambos são necessários, porque aquele caos, aquela destruição das células vão servir de agente que vai servir de vírus para levar a informação para que a célula consiga se transmutar, consiga evoluir. É a perspectiva, um precisando do outro. O ser humano precisa do anjo e o anjo precisa de Deus. E os três são uma coisa só. O anjo é o meio termo que liga Deus ao homem, é o mediador. Mensageiro, por isso é o mensageiro, certo? Mensageiro.